Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegamos para a leitura de mais um texto das Escrituras. Hoje nós vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 8, a nova multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. E seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhe então Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, e havendo dado graças, partiu e os entregava a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou, e mandou que estes também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas. Ora, eram cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Os fariseus querem um sinal. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu, para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O perigo das más influências. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, pelo que eles arrazoavam entre si, porque não tinham pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 12. E quando parti os 7 para os 4.000, quantos alcofos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 7. E ele lhes disse: Não entendeis ainda? Um cego em Betsaida é curado. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E, levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque, como árvores, os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: Mas não entres na aldeia. Pedro confessa a Jesus como Messias. E saiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe eles: Uns dizem João o Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, disse: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes Jesus que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Jesus anuncia a sua paixão ou morte.
Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos homens e os principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não cuida das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? De novo, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que diria ou daria o homem em troca da sua vida? Porquanto qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meu amigo, minha amiga, este é o canal O Sal da Terra, a luz do mundo. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, curte, compartilhe para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e nós juntos sejamos semeadores da palavra de Deus pelo mundo afora e nós sejamos o sal da terra, a luz do mundo. Deus te abençoe, até a próxima e um forte abraço.